hashtag 240, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, não podemos depositar em homens a nossa confiança, a nossa fé, mas nas mãos de Deus, através do Cristo e do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, o Consolador das multidões. E aqui terminamos o capítulo 19 do Apocalipse, Jesus, segundo São João. É lamentável não haver liberdade de consciência nesta imensa maioria do povo, né? Não tem liberdade de consciência. Quem disser que há mente é mentiroso mesmo, diante de Deus. Não há liberdade da palavra, da verdade de Deus, infelizmente, nem para salvar o povo humilde e ainda muito ignorante. Não é possível falar o que gostaríamos de dizer e poderíamos dizer muito mais ainda, né? Mas quando chegar a hora, o planejamento divino dará o sinal, toda a verdade de Deus que este mundo pode ter acesso virá à tona. E assim poderemos entender o que é que fez o Mestre Jesus quando disse: dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quando a humanidade alcançar o amadurecimento espiritual para entender e viver o novo mandamento de Jesus, mandamento que muito pouca gente conhece ou entende o poderoso significado, ele é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo do Cristo que nunca existiu. Quando a humanidade alcançar o amadurecimento espiritual para entender e viver o novo mandamento de Jesus, mandamento que muito pouca gente conhece e entendeu o poderoso significado, ele é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo do Cristo que nunca existiu na face da terra, que só vai existir quando Jesus estabelecer seu poder, seu governo na terra. Vamos então ao capítulo 20 do Apocalipse, versículos de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo, por um pouco de tempo, aliás. Vamos se ver o acontecimento em que se inicia este capítulo, parece seguir-se em ordem cronológica aos acontecimentos do capítulo anterior. Nós estamos agora no capítulo 20 do Apocalipse, o penúltimo, né? Aliás, o antepenúltimo, ele é até o 22. As perguntas que aqui se levantam são: quem é o anjo que desceu do céu? É Jesus? Quem vem a ser a chave e a corrente que ele tem na mão? E o abismo, o que é? O que significa a prisão de Satanás durante 1000 anos? Vamos por partes. Primeiro ponto. Seria este o anjo, né? No caso, seria o anjo o Cristo de Deus, como supõem muitos? Não, não é. Um raio brilhante de luz desce do antigo serviço típico diretamente sobre esta passagem do Apocalipse. Assim, o Cristo é o grande e autêntico sumo sacerdote desta dispensação. No dia da expiação, antigamente o sacerdote tomava 2 bastões, ou melhor, 2 bodes, sobre os quais se lançavam sorte. Uma sorte pelo Senhor, outra sorte pelo bode expiatório. O bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor era então morto, e o sangue
levado para o santuário para fazer expiação pelos filhos de Israel. Bom, depois disso, os pecados do povo eram confessados sobre a cabeça do outro, ou seja, do bode emissário, que era conduzido pela mão de um homem designado para o deserto ou lugar desabitado. Como o Cristo é o sacerdote da era evangélica, conclui-se que Satanás deve ser o bode emissário antitípico. O bode emissário antitípico. A palavra hebraica para bode emissário, em Levítico, capítulo 16, versículo 8, é Azazel. Então, nesse versículo 8, está lá, oitavo, né? No capítulo 16 de Levítico. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Sobre este versículo, Guilherme Jenkins, um clérigo e acadêmico americano do século XIX, notável por suas contribuições para os estudos bíblicos, ele observa o seguinte: bode emissário, na obra de Charles François Robiran, também conhecido como Borchardt, foi um estudioso das escrituras sagradas do século XVIII e foi um padre oratoriano francês e um renomado hebraísta, conhecido por seu trabalho crítico sobre o texto da Bíblia. Herbert Spencer, filósofo inglês, sociólogo e teórico liberal, segundo a opinião mais antiga dos hebreus e cristãos, diz que Azazel é o nome do diabo Satanás. É o nome de Satanás. E assim vemos também que Robert Mueller, escritor, palestrante, multilingüe, aclamado internacionalmente, funcionário internacional da ONU, né, Organização das Nações Unidas, e defensor da paz mundial, ele diz: o siríaco tem Azail, o anjo forte, que ele rebelou, que se rebelou, né? William Jenkins, pastor congregacional norte-americano, educador, estudioso da Bíblia, em Comprehensive Commentary, volume 1, página 410, nota sobre Levítico, capítulo 16, versículo 8. Ora, aqui, evidentemente, é indicado Lúcifer. Assim, temos a definição do termo bíblico em duas línguas antigas, com a mais velha opinião dos cristãos em favor da opinião de que o bode emissário é o tipo de Satanás, o anjo do mal, o espírito do mal. O que vai confirmar isto é que as mais antigas paráfrases e traduções consideram Azazel nome próprio. A paráfrase caldaica e as coleções de Onkelos e Jonatas tê-lo-iam certamente traduzido se não fosse um nome próprio, mas não o fazem. A Septuaginta, aquela tradução da Bíblia, né, dos 70, a mais antiga tradução grega, verte esse termo por apopompaio, palavra aplicada pelos gregos a uma divindade maligna, apaziguada por sacrifícios. Como isso a gente vê até em alguns movimentos espíritas de origem africana, né? Outra confirmação encontra-se no livro de Enoque, onde o nome Azazel, evidentemente, uma corrupção de Azazel, aliás, Azazel, uma corrupção de Azazel, é dado a um dos anjos caídos, mostrando assim qual era a compreensão geral dos judeus naquele tempo. Vamos continuar na próxima hashtag.